tema desta palavra é Jesus ou João Batista? A quem você segue? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Jesus ou João Batista, irmão? Quem que você está seguindo aí? Na semana passada, o pastor Rubens ministrou para nós, falando sobre andar no Espírito, que nós precisamos andar no Espírito. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma chave sobre esse andar no Espírito. Porque nós precisamos entender que a vida no Espírito, ela precisa ser revestida da graça de Deus. Amém? Então eu gostaria de primeiro que você abrisse comigo, e lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo a partir do 26. Esse João não é o João que escreveu o Evangelho. Esse João é João Batista. Amém? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Agora pula lá para o versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, quer dizer, mestre, onde moras? Respondeu-lhe: vinde e vede. Vamos continuar. Vinde e vede. Eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase 4 da tarde. Era André, irmão de Simão, um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e o havia seguido. Amém? Aqui nós estamos vendo quando o início do ministério de Jesus, antes de Jesus começar seu ministério, João Batista já tinha começado o ministério dele. Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus. Nós ouvimos sobre ele há 2 semanas atrás, no Dia das Mães, quando nós ouvimos falar de Isabel, que era mãe de João Batista. E João Batista tinha alguns discípulos, dentre eles André. E André caminhava com João Batista, ouvia João Batista, com certeza ajudava João Batista a batizar as pessoas nas águas. Mas um dia, João Batista falou assim para os discípulos: olha, eu não sou o que tem para vir. Não sou eu a pessoa mais importante. Vai vir alguém depois de mim. E essa pessoa que vem depois de mim, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. E quando Jesus veio até João para se batizar, e João disse: olha, esse é aquele de quem eu falei. Ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Imediatamente, André começou a seguir Jesus. Amém? Então, ele deixou João Batista e começou a seguir Jesus. E depois, aqui no verso 41, se você continuar lendo, você vai ver que ele correu lá, chamou Pedro, foi a primeira coisa que ele fez, ele foi até Pedro, falou de Jesus e disse: eu achei o Messias. Então, André se tornou um dos 12, um dos que passaram a seguir Jesus. Ele deixou de seguir João Batista e passou a seguir Jesus. Mas lá em Atos, abra comigo lá em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, Atos 19, 1 ao 6, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso.
E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, quanto profetizavam. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, irmãos, veja bem, nós estamos agora em Atos capítulo 19. Nós começamos em João capítulo 1, começo do ministério de Jesus. Mas aqui, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ficado morto 3 dias, e depois Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, e depois já tinha acontecido o Pentecoste, a festa de Pentecoste, onde os discípulos foram revestidos do Espírito Santo. Mas, além disso, Paulo já tinha se convertido, porque Paulo se converteu depois, e já tinha pregado em vários lugares, e lá no capítulo 19, ele encontra um grupo de discípulos, preste atenção, eram discípulos. Ou seja, eram pessoas que eram quebrantadas, que queriam a Deus. Mas aí Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles: não, nós nem ouvimos falar, nós não sabemos o que é isso. Nós fomos batizados no batismo de João. Então, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, mesmo depois do Evangelho já estar sendo pregado por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até fora de Israel, nós vemos pessoas ainda seguindo João Batista. João Batista, irmãos, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Na verdade, ele está sendo relatado aqui no Novo Testamento, mas ele foi o último profeta do período da lei. Deus, ele às vezes usa tempos, e ele tem formas de salvação e formas de comunhão com as pessoas, com os seres humanos, através de dispensações. O que é isso? Dispensação são períodos de tempo em que Deus usa determinadas formas de julgar, determinadas formas de salvar, de resgatar a humanidade. Quando João Batista estava vivendo, na época de João Batista, ainda estava debaixo de um período chamado lei. Ou, quando você lê na Bíblia, é o período de Moisés. O que é isso? Quando Moisés foi lá no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, transmitiu para o povo, e ali então começou um período chamado dispensação da lei, que veio com Moisés e foi até João Batista. João Batista foi alguém levantado pelo Senhor para indicar que aquele período estava acabando e que iria começar um novo período. Que período é esse? O período da graça. Você pode repetir comigo? O período da graça. Olha o que está escrito em João 1,17. Volta aí, João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, até João Batista vigorava a lei. E depois de João Batista, veio Jesus e começou-se um novo período, o período da graça. Em Mateus capítulo 11, versículo 7 a 11, diz assim: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, meus irmãos, João Batista foi um grande homem de Deus, mas ele estava noutra dispensação. Ele estava em outro tempo. Quando Jesus veio, começou um novo tempo. Por isso que a Bíblia diz que João Batista, dentre os nascidos de mulher, ele foi o maior na época dele. Mas quem é do reino de Deus, quem é do período da graça, em outras palavras, quem é aquele que segue Jesus, qualquer um desses vai ser maior do que João Batista. Porque é um novo tempo. Posso ouvir um amém? Então, João Batista, ele indicou a lei. Mas quando Jesus veio, iniciou-se o tempo de uma revelação maior. O tempo de um revestimento maior. Um tempo em que os recursos sobrenaturais passaram a ser mais reais. Interessante que aqui fala que João Batista foi o maior dos profetas. Mas João Batista não fez nenhum milagre, sabiam disso? A Bíblia não relata nenhum milagre de João Batista, diferente de Elias, diferente de Eliseu. Os outros profetas tinham ali situações sobrenaturais, João Batista não teve. Por que que ele foi o maior? Ele foi o maior porque ele apontou para Cristo. Então, nós temos agora que seguir a Cristo, fazer o que André fez. Esse é o Cordeiro de Deus. Então eu agora sigo a Cristo. Então eu agora ando nesse novo tempo que Jesus inaugurou. Mas preste atenção, assim como aqueles homens lá em Atos capítulo 19, aqueles discípulos, ainda não ouviam falar, não tinham ouvido falar do Espírito Santo. E ainda viviam no batismo de João. Eles eram quebrantados, porque o batismo de João fala de arrependimento. Mas eles não ainda tinham experimentado o que a graça proporcionava para eles. Eles ainda não tinham experimentado o Espírito Santo. Eles ainda não tinham experimentado esse mover sobrenatural que veio com o período da graça. Assim como esses homens, muitos cristãos, muitas pessoas que são tementes a Deus, ainda vivem seguindo João Batista. Eu quero falar para vocês hoje as diferenças de quem segue João Batista e de quem segue Jesus. A primeira delas, para você saber se você está seguindo Jesus ou se você está seguindo João Batista, você tem que saber quais são as suas atitudes no dia a dia. O que você tem feito, em que você tem acreditado. Primeira coisa, a lei, que é o período de João Batista, ela condena. Mas a graça, ela perdoa. Abre comigo lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Vamos ler os versículos 3 e 4. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. João, ele apontava o pecado. A lei, ela aponta o pecado. João, ele confrontava as pessoas. E a lei é para isso. A lei confronta. A lei, ela indica, não matarás. Se matar, está condenado. Não roubarás. Não vai fazer isso. Se você fizer isso, é errado. Essa é a função da lei. E a lei, ela é boa. A Bíblia diz que a lei é boa. Mas a lei, somente a lei, ela só traz condenação. Ela só traz acusação.
Então tem muitos cristãos que eles vivem o tempo inteiro debaixo de acusação, debaixo de condenação. Pequei. E aí, eles pensam que tem que fazer algo para compensar. Determinado segmento cristão pega e vai a pé para outra cidade. Determinados segmentos se autoflagelam, determinadas religiões se autoflagelam. Mas tem cristãos verdadeiros, discípulos, que também vivem debaixo de condenação. Vivem o tempo inteiro acusados, a mente acusada. Eu não posso, ai meu Deus, mas eu fiz, ai meu Deus, mas eu quero. Como o pastor Rubens leu na semana passada lá em Romanos 7, o que eu quero, eu não faço, o que eu não quero é isso que eu faço, miserável homem que sou. Mas o texto termina com um versículo, graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque o papel da lei é denunciar o pecado, é mostrar nossos erros, mas a graça perdoa. Com a graça, você não precisa mais viver debaixo de acusação, você não precisa mais viver debaixo de condenação. Olha só, Jesus, ao contrário de João, porque João apontava o pecado da pessoa, mas olha o que Jesus fazia. Abre lá em João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Diz assim, Jesus aqui tinha encontrado com uma mulher, levaram até Jesus uma mulher, uma pecadora, tinha sido pega em flagrante de adultério. E Jesus então é confrontado pelos fariseus com aquela mulher, e eles disseram, olha, ela pecou. Então Jesus pega e fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E olha só o versículo 10. Aliás, vamos ler aqui, versículo 4. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Agora eu te pergunto, Jesus tinha pecado? Sim ou não? Não. Ele não tinha pecado. O que ele disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não tinha pecado. Olha só, aí ele abaixou, pegou uma pedra e jogou na mulher. Foi isso que ele fez? Olha o que ele fez, versículo 10. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Isso é a graça. Posso ouvir um amém? A graça perdoa. Jesus não tinha pecado, mas em vez de pegar uma pedra e acertar a mulher com uma pedra, e acusá-la e condená-la, Jesus perdoou. E ainda disse para ela, vai, não peques mais. Vai, segue o seu caminho, não peques mais. A graça, meus irmãos, ela até confronta. Quando Jesus encontrou lá com a mulher samaritana, ele confrontou a mulher samaritana. Mas ele não confrontou para condenar, ele confrontou para perdoar. A graça, ela traz confronto para perdão do seu pecado. Amém? Segunda coisa, quem anda na lei é diferente de quem anda na graça. Porque a lei aprisiona, mas a graça liberta. Olha só, em Marcos, vamos lá para Marcos, hoje nós vamos abrir vários textos. Marcos capítulo 6, versículo 17.
Diz assim, do 17 ao 19. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, nós já lemos esse texto, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Essa palavra aqui, o tinha em segurança, na verdade, o mantinha preso, tá? E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. O que aconteceu com João Batista? João Batista confrontou Herodes. Herodes aqui não é o Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Esse aí já era o filho dele, Herodes Antipas. E João foi preso. E ele passou um tempo ali no cárcere, não se sabe quanto tempo. Mas é fato que a Bíblia nos narra que ele ficou um tempo ali preso. Quando a pessoa anda na lei, eu quero te dizer, a lei é de Deus. João Batista era de Deus? Era de Deus, está aqui, olha. Ele era de Deus. A ponto que Herodes tinha receio de matar João Batista, de fazer alguma coisa com ele. Só fez porque ele foi encurralado pela mulher dele. Mas João Batista era de Deus, porém João Batista ficou preso. Não sei quanto tempo, mas ele se manteve preso por um tempo. A lei, meus irmãos, ela é de Deus, não tenha dúvida disso. Mas viver na lei te aprisiona. Viver na lei vai manter você preso. Por quê? Porque você vai o tempo todo ficar tentando, se esforçando para compensar as coisas erradas que você fez. Quem anda na lei vive preso, em condenação, tentando fazer uma contraprestação para aliviar a culpa, sendo que jamais vai conseguir, porque a não ser por Jesus, a sua culpa não vai ser retirada de você. Então, irmãos, viver na lei aprisiona, viver na lei traz culpa, mas Jesus, ao contrário, ele libertava pessoas. Lá em Lucas, capítulo 4, diz assim, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para porém, você está acompanhando comigo aí? Para porém, liberdade os oprimidos. Talvez você pense assim, isso aqui é para a pessoa que está lá escravizada, a pessoa que está oprimida por demônios também. Mas eu quero te dizer, ele também põe em liberdade quem está oprimido pela condenação, pela culpa. Ele também põe em liberdade aquele que está ali preso, sem conseguir vencer o pecado. Jesus nos liberta. Posso ouvir um amém? A prisão de Jesus, alguém pode perguntar, mas Jesus também foi preso. Não, mas ao contrário de João Batista, Jesus não ficou preso. Quando os soldados pegaram Jesus no Getsêmani, buscaram Jesus e já levaram ele para ser julgado. E do julgamento, Jesus já foi para a cruz, onde ali de fato, ele nos libertou de toda a condenação. A Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então toda maldição, toda condenação foi sobre Jesus. Toda. Tem pessoas que, mesmo crentes, ficam preocupados com maldição. Eu quero te dizer, praga alguma vai chegar na sua tenda, porque Jesus já levou toda a condenação, toda a maldição lá na cruz do Calvário. Então, meu irmão, Jesus te libertou. A graça liberta. Você não precisa mais viver sob julgo de condenação. Você não precisa mais viver na prisão, no medo, na angústia, no sofrimento. Eu pequei, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, semana que vem é culto de ceia. Como é que eu vou fazer? Eu tomar ceia, eu não tomar ceia, porque eu pequei. Irmão, você é livre, liberto.
Para vencer o pecado, não é debaixo de condenação, é debaixo da liberdade que Cristo conquistou para você, é debaixo da graça. Amém? Terceira diferença de quem anda na lei, de quem segue João Batista, com quem segue Jesus e anda na graça, é que a lei traz separação e a graça traz redenção. Abre comigo em Marcos 6, a gente já está em Marcos, né? Vamos ler o versículo 27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Logo depois do texto que nós lemos aqui, Herodias, mulher de João, convence Salomé, filha dela, a pedir a Herodes a cabeça de João Batista. E Herodes já tinha feito uma promessa que daria a ela o que ela pedisse. Ela pede a cabeça de João Batista. Então Herodes achou muito ruim, mas ele mandou ir lá e cortar a cabeça de João Batista. João Batista foi decapitado. A palavra decapitar lá no original, no grego, né, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e essa palavra no grego, ela significa separação do corpo, destruição, perda da comunhão. Preste atenção, embora a lei seja santa e seja boa, uma vida baseada na lei é uma vida de proibições o tempo inteiro e de separação. Pastora, quer dizer que quando eu converto eu posso fazer tudo? Não. Mas você não vai viver debaixo desse jugo de proibição, de separação. Porque é assim, eu não posso me misturar com ninguém. Eu não posso andar com ninguém. Eu não posso me sentar perto de ninguém. Mas, irmãos, isso é separação. Isso não é o que a graça conquistou para nós. Jesus era acusado de sentar com escarnecedores ou pessoas que bebiam, pessoas que faziam festa, com cobradores de impostos, de conversar com prostituta. Mas Jesus fazia isso para evangelizar essas pessoas. Nós também temos que entender que Jesus já nos deu essa condição para pregar o evangelho, para ir até essas pessoas. As pessoas que vivem debaixo da lei, elas não se misturam, elas não levam nem o evangelho para ninguém. Por quê? Porque elas acham que têm que viver separadas, elas têm que separar de tudo, elas têm que separar de todo mundo. São pessoas, às vezes, igual João Batista, ermitão, vai viver lá no deserto separado. Mas não é isso o que a graça nos mostra. A graça nos mostra que nós podemos ir até as pessoas, levar o amor de Deus para elas. Não para nós andarmos como elas, mas fazer com que elas andem como nós. Para que elas experimentem a graça de Deus que está na nossa vida. Amém? Separação, perda da comunhão, é isso que a lei traz. Ao ponto que a pessoa, ela fica tão isolada, ela fica tão separada, porque ela acha que ela não pode fazer nada, ela fica condenada, ela fica ali angustiada, o tempo inteiro sendo oprimida. Isso é a lei. Mas olha o que está escrito em Colossenses. Vai comigo para Colossenses capítulo 2, versículo 20. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Diz assim... Do 20 ao 23, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Em outras palavras, irmãos, não precisa de você colocar regras. A vida cristã não é uma vida de regras.
A vida cristã é uma vida guiada pelo Espírito. O Espírito vai dizer para você não fazer determinadas coisas. Mas não é regra. Não é não faça, não toca, não coma. Não é isso. A vida com Deus é uma vida de liberdade. E você tem liberdade para desfrutar daquilo que Deus proporcionou. Não adianta ficar com uma aparência de religião. Não adianta ficar com uma aparência de que você faz tudo certo. O problema das pessoas que estão na lei é que elas têm uma aparência para as pessoas de que elas vivem corretamente. Mas dentro delas, irmãos, é como a Bíblia diz, sepulcro caiado. Dentro delas está cheio de corrupção. Viver na lei é uma vida de que você tem que viver mostrando para as pessoas que você faz tudo certo. Mas a verdade é que não é assim que você vai conseguir fazer tudo certo. Isso só tem aparência, não tem realidade, não tem vida. Para você ter vida de Deus, você tem que andar na graça. A graça vai tirar você do pecado. A graça vai tirar você daquilo que você não deve fazer. Mas a graça vai te capacitar para isso, amém? Outra característica, outro versículo que eu queria ler com vocês. Romanos 6, vai lá para Romanos, capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso. Esse é a chave. Como que eu venço o pecado? Não é com lei. Não é com regra, não é com religião, não é com aparência. Eu venço o pecado pela fé, na graça de Deus. Eu venço o pecado quando a minha natureza humana foi crucificada com Cristo lá na cruz. E eu também ressuscitei com Ele. E agora vivo com Ele nas regiões celestiais, sendo capacitado por Ele para vencer todo pecado, para vencer todos os desafios. Amém? Outra característica de quem anda na lei e de quem anda na graça é que a lei questiona, mas a graça responde. Abre comigo em Mateus capítulo 11, versículo 3. Mateus capítulo 11, versículo 3. Diz assim, João Batista, vou contextualizar aqui para vocês. João Batista ainda estava preso, e aí ele manda os discípulos irem lá perguntar para Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Eu quero ler esse texto lá em Lucas, na verdade, Lucas capítulo 7. Vamos abrir lá. Lucas capítulo 7, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz
é aquele que não se escandaliza por minha causa. O problema de quem anda na lei é que tudo tem que ter uma contraprestação. E tudo é na base do merecimento. Quem anda na lei, fatalmente vai perguntar, por que eu estou passando por isso? Quem anda na lei vai perguntar, o que eu fiz de errado para estar passando por essa situação? Por quê? Porque a pessoa que anda na lei, ela está baseada no esforço próprio, na justiça própria. Então, a lei questiona. Se eu agir certo, por que eu estou passando por isso? Ou, por que é que eu... Será mesmo que eu estou no caminho certo? Será mesmo que eu estou na igreja certa? Será mesmo que eu estou na célula certa? Será mesmo que eu estou no casamento certo? Esses questionamentos, irmãos, vêm por causa de uma base errada. A base de quem questiona é a lei. Será que eu casei certo? Se você não crê que Jesus é o centro do seu casamento, realmente você está andando na lei, não é na graça. Se você não crê que você está na igreja certa, é porque você está andando na lei, na graça. Essa história, essa conversa, será que eu estou na igreja certa? O meu tempo aqui será que acabou? Esses questionamentos, irmãos, são questionamentos de quem anda com base no merecimento próprio, quem anda com base na justiça própria. Mas olha só, olha a resposta de Jesus. Quando eles perguntaram, és tu que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus não respondeu imediatamente. Primeiro Jesus foi lá e curou. Primeiro Jesus foi lá e deu vista aos cegos. Primeiro Jesus foi lá e fez milagres. E aí depois que ele fez isso, essa foi a resposta dele. Vai lá e conta para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam. Então, Jesus primeiro fez a obra de Deus, porque ao contrário da lei, irmãos, a graça, ela não questiona, ela traz resposta. A cura é a resposta. A obra de Deus é a resposta. Porque nós não estamos baseados no nosso esforço, nem no nosso mérito, nós estamos baseados no que Cristo fez por nós. Nós estamos baseados no que Ele faz. E você vê que no final Jesus ainda fala assim, e feliz é aquele que em mim não acha tropeço. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa palavra escandaliza, tropeço, também é a mesma palavra para ofensa. Sabe o que é o problema de quem anda na lei? Vive ofendido. Qualquer coisa, ele se ofende. Qualquer coisa. Fica ofendido com o líder, fica ofendido com os pais, fica ofendido com o marido, fica ofendido com a esposa, fica ofendido com o patrão, fica ofendido com o pastor, fica ofendido com todo mundo ao redor, fica ofendido com Deus. Porque o problema dessa pessoa não é com o pai, a mãe, o marido, o líder, o pastor. O problema dessa pessoa é com Deus. Ela está ofendida porque ela pensa o seguinte, eu fiz tudo certo, por que está dando errado? Questionamento. Mas veja bem, quando você anda na graça, você não vai se ofender. Quando você anda na graça, você vai estar no lucro. Porque quem anda na graça sabe, eu estou no lucro. Eu não mereço nada, mas Jesus é que fez por mim. Eu não mereço esse marido, eu não mereço essa esposa. Jesus me deu de presente. Pode ter algum defeito, pode deixar, às vezes, a toalha molhada em cima da cama. Mas é um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, foi Jesus que me deu. Você está entendendo? Quem anda na graça é grato. Quem anda na graça é agradecido. Quem anda na graça entende que ele não tinha direito a nada. Não tinha direito a casar, não tinha direito a ter emprego, não tinha direito a ter um pai ou uma mãe, devia ser órfão. Mas pela graça tem tudo.
Pela graça, tem uma comunhão na igreja. Pela graça, Deus te deu pastores, Deus te deu líderes, Deus te deu irmãos. Então você não precisa mais ficar ofendido com o irmão, porque o irmão não falou da cor do seu cabelo, ou porque o irmão não elogiou, ou porque o irmão pisou na unha do seu pé, na unha encravada do seu pé. Você pode liberar agora amor, você pode liberar gratidão, você pode liberar perdão, você pode viver desfrutando o que a Bíblia diz para você desfrutar. E mais, você pode fazer a obra de Deus. Porque a resposta de Jesus é ir lá e curar os enfermos. É ir lá e pregar o Evangelho. Então, meu irmão, quem anda na graça não fica ofendido. Quem anda na graça faz a obra de Deus. Não fique esperando alguém fazer alguma coisa por ele. Não fique esperando alguém responder. Não fique esperando alguém lamber as feridas dele. Quem anda na graça vai lá e faz. Vai lá e prega o Evangelho. Vai lá e tira as pessoas do inferno. Tira as pessoas da condenação. Tira as pessoas da depressão. É isso que quem anda na graça faz. Posso ouvir um amém? Por último, a lei tem um batismo diferente do batismo da graça. João Batista, ele batizava com água. E isso representa o batismo da lei. Agora eu quero que você preste muita atenção. Quando nós nos convertemos, nós também nos batizamos nas águas. Jesus também se batizou nas águas. Mas eu quero mostrar para você que a forma de encarar esse batismo é diferente. O batismo da lei, ele é como um ritual. A pessoa vai lá e cumpre um ritual. Mas na graça, não é um ritual. A graça é uma experiência. Quando nós nos batizamos nas águas, eu não batizo nas águas para tomar um banho de piscina ou de rio, seja onde for. Eu batizo nas águas para fazer uma representação do que aconteceu comigo por dentro. Então, meus irmãos, o batismo nas águas, ele é transformação. Mas preste atenção, se a pessoa não tiver esse entendimento, ela pode ir para uma igreja evangélica e mergulhar na água e continuar tendo uma vida debaixo da lei. Porque essa pessoa, ela vai ter um ritual ali na vida dela. O próprio João Batista falou sobre isso. Olha lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz assim: eu vos batizo com água. Para o quê, meus irmãos? Arrependimento. Então, o batismo nas águas é uma demonstração de que eu me arrependi do que eu estava fazendo, da minha vida que eu tinha antes. Mas olha só. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com quê? O Espírito Santo e com fogo. Então, preste atenção. Como nós vimos na semana passada, a pessoa ela pode ter uma vida no Espírito. Ela pode nascer no Espírito. Ela pode aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, fazer uma confissão de arrependimento, convidar Jesus para morar no seu coração, e ela pode até batizar-se nas águas. Mas, como nós vimos na semana passada, nós não podemos parar por aí. Nós precisamos receber o revestimento do Espírito, o batismo no Espírito Santo, amém? Nós podemos ser revestidos com a graça de Deus. Conta uma história, eu queria pedir o Marcos para colocar ali uma foto de um soldado japonês. Esse soldado se chama Shoichi Yokoi. Não sei como é, Marcelo? Fala aí. Shoichi Yokoi. Tipo o Marcelo falou ali. Esse soldado, por que ele ficou famoso? Ele lutou
ele é japonês, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E quando ele estava defendendo uma ilha, e aí quando chegaram os aliados, né, que era o exército americano, e invadiu ali a ilha para tomar a ilha, ele fugiu. E ele fugiu e ele se escondeu numa selva. E isso já era quase no final da Segunda Guerra Mundial, isso era em 1944. E ele se escondeu lá, e ele ficou lá escondido. E aí, durante a noite, ele caçava, durante o dia, ele ficava dentro da caverna escondido. E aí, foram passando-se os anos, ele usava coisas lá na mata, na selva, para poder fazer roupa para ele comia do que estava lá na selva, foi se alimentando das coisas na selva, e ele ficou escondido nessa caverna 28 anos. A guerra acabou em 1945. Mas ele não ficou sabendo que a guerra acabou. Ele chegou até a ver folhetos de que a guerra havia terminado, mas ele não acreditou. E ele continuou escondido, ele tinha medo. Tinha medo de ser acusado de deserção. Ele tinha medo, ele ficou ali medo de ser morto. E ele ficou 28 anos numa caverna. Até que alguns caçadores um dia acharam ele. E levaram ele à força, porque ele não queria ir. Levaram ele à força para a civilização. E aí contaram para ele, não, a guerra acabou. Quase 30 anos esse homem ficou dentro de uma caverna. Preso, sem saber que já havia paz. Sem saber que a guerra tinha acabado. Muitos, meus irmãos, estão como esse soldado. Jesus já morreu e já ressuscitou. Jesus já levou toda a condenação. Não há mais guerra. Não há mais conflito entre você e Deus. A guerra acabou. Mas tem muitos que ainda continuam vivendo debaixo de condenação, como esse soldado, escondido na caverna da lei. Escondido debaixo de condenação. Como esse homem, ele viveu 28 anos sendo torturado por dentro, sofrendo, sozinho, isolado, porque ele não tinha conhecimento de que a guerra havia acabado. Meu irmão, a guerra acabou. Se você tem, em algum momento da sua vida, você tem questionado, ofendido, se sentindo condenado, se sentindo incapaz, eu quero te dizer, a guerra acabou. Jesus já levou toda a condenação. Jesus já levou o seu pecado. Ele morreu por você. Acabou. Você pode viver livre. Você pode viver liberto. Sem lei. Pastora, mas eu não consigo. Eu quero te dizer, eu também não. Eu também não consigo. É a graça. É a graça que me faz estar aqui. Literalmente, irmãos. Por mim mesmo. Talvez você pense na pastora. Ela pode. Não, eu não tenho condição nenhuma por mim mesma. É só pela graça. Ao ouvir sobre a graça, meus irmãos, nós precisamos passar a andar nela. Nós temos que fazer como André. André largou João Batista e passou a seguir Jesus. Olha para cá. Você precisa seguir Jesus. Você precisa andar pela graça. Pastor, mas então quem anda pela graça vive pecando? Não. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora olha o 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então agora, meu irmão, a graça é a capacitação para você viver e vencer o pecado. A lei
ela pode até limpar uma pessoa por fora, mas ela não transforma a pessoa por dentro. Quando uma lagarta nasce, quem tem medo de lagarta aí? Tem muita gente que tem medo de lagarta. Quando a lagarta nasce, ela vai andar pela terra, ela vai andar pelas coisas, ela vai se sujar, sim ou não? Você pode pegar a lagarta, quem tem coragem, pega uma lagarta e enfia dentro da água. Você vai lavar a lagarta, certo? Vai tirar a sujeira dela? Tira a sujeira. Vai lavar a lagartinha vai ficar limpinha. Você pode até passar um perfuminho na lagarta. Ela vai ficar até cheirosinha, mas ela vai continuar sendo lagarta. Mas chega um determinado momento na vida da lagarta que ela é envolvida por uma casca que se chama crisálida. Coloca aí, Marcos, para nós. Mostra para nós a crisálida. Olha só. Essa aí é a crisálida. Quando a lagarta é envolvida pela crisálida, então são liberadas algumas enzimas e essa lagarta começa a ser transformada. E daí a algum tempo vai sair dali uma borboleta. Quem gosta de borboleta? É lindo, né? Mas a borboleta, ela era uma lagarta. Lavar a lagarta não vai transformar ela numa borboleta. Assim como tomar um banho, vir numa igreja evangélica e tomar um banho, não vai transformar a pessoa. O que transforma a pessoa é Cristo. A graça é essa crisálida. Deixa aí, Marcos Paulo. Interessante, o termo crisálida, ele vem do grego crisalis, que significa dourado, ouro. Você sabia que na Bíblia, toda vez que fala de ouro, está se referindo a Cristo e à natureza de Deus? Você precisa ser envolvido pela natureza de Cristo. Você precisa ser revestido da graça. Você precisa ser cheio do Espírito para você ser transformado. Gálatas 3:27 diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pois os que em Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Você precisa andar no Espírito. Você tem que ser revestido da graça. E para encerrar, eu quero ler um último texto. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando João Batista disse isso, ele estava dizendo: convém que Jesus cresça e que eu diminua. A graça é mais de Jesus em você. Você pode ficar de pé. A graça é Jesus em você. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Você é uma nova criatura a partir do momento que você tem um encontro com Jesus. Não é um ritual. Não é passar para ser crente. É ser transformado. É deixar a crisálida do Espírito Santo te envolver. É a natureza de Deus te envolver. Para que você seja transformado. Para que você tenha uma nova natureza. Para que você tenha uma nova vida. A vida na graça.
Não ande mais debaixo da lei. Não ande mais debaixo de condenação, meu irmão. Cristo já morreu. A guerra já foi vencida. Você não precisa mais ficar numa caverna, escondido, com medo. Olha pra cá. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar com medo de discipulado. Não precisa ficar com medo de alguém liderar você. Muitos têm medo de serem liderados porque eles continuam querendo estar ali na caverna. Tem medo de se expor. Tem medo de mostrar quem eles são. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo vai te confrontar, mas é para te perdoar. Não tenha medo de se expor. Nem para Ele. Nem para as pessoas que Deus colocou para falar na sua vida. Não tenha medo. Viva na graça. Viva na graça. Viva em Cristo. Porque aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos.